Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos ver a concordância verbal. Nós estudamos na aula passada a concordância nominal. Então, o que é concordância verbal? É a combinação de números, singular e plural, né, dentro do português, de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e do singular ou do plural, que existe entre o verbo e o sujeito a que se refere. Então, a ligação entre o verbo e o sujeito e a forma única que eles funcionam é chamado de concordância verbal. Então, logo, uma definição maior, concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que, quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito está no plural, o verbo também deve ir para o plural. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram, eu adoro, elas adoram. Quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Parece ser muito fácil. Até não é difícil, mas tem algumas regras, tá? E a gente vai entrar as regras de sujeito simples. Quando você tem um sujeito simples, ou seja, um único núcleo, e esse sujeito é um sujeito coletivo, como a gente vai funcionar? Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. O que é um sujeito coletivo? É a multidão. A multidão é uma palavra singular, mas ela te gera a ideia de grupo, né? Logo, o verbo vai concordar com essa ideia singular que ela tem. A multidão ultrapassou. Por outro lado, se o coletivo estiver especificando o verbo, pode ser conjugado no singular ou no plural. Como assim? A multidão de fãs, não é a multidão simplesmente. Então, é a multidão de fãs, pode ser ultrapassou ou ultrapassaram. Recapitulando, quando eu tenho um pronome que gera uma situação coletiva, propriamente dito, mas eu não especifico grupo de que, fica no singular. Quando eu especifico grupo de que, vai para o plural, certo? Coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural, em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de, tá? Grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Pode usar das duas formas. As duas formas estão corretas. Expressões mais de, menos de, cerca de. Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Por que quis e não quiseram? Porque concorda com uma. No caso aqui, mais de duas pessoas chegaram. Se fosse mais de uma pessoa, eu vou concordar com um, chegou. Tá? Nos casos em que mais de é repetido, né, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Mais de uma professora se abraçaram, ou seja, várias professoras se abraçaram. Nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Os Estados Unidos influenciam. Estados Unidos influencia. Então, esse influenciam, na verdade, ele está casando com o indicador aqui, que é o artigo, tá? Pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Fui eu que levei. Por que levei? Eu, tá? Foste tu que levaste. Por que levaste? Porque combina com o tu. Foi ele que levou. Por que levou? Porque combina com o ele. Pronome relativo quem.
O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Por exemplo, fui eu quem confirmou. Fui eu quem afirmei. E aqui tem a indicação para vocês procurarem na internet dos 40 maiores erros de português. Vocês vão entender de forma bem dinâmica essa matéria. Expressão dos que. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular quanto no plural. Exemplo, ele foi um dos que mais construiu. Ele foi um dos que mais construíram. Cabe as duas formas. Na próxima aula, nós veremos as regras para os sujeitos compostos. Todas essas regras que eu dei são de sujeito simples, com um único núcleo. Por mais que seja um pronome resumitivo, tá? Todos, que seja daquela forma como a multidão, ainda assim é um núcleo só, é um sujeito simples. Na próxima aula, a gente vai ver sobre toda essa concordância verbal, porém dentro de sujeitos compostos. Então, até lá!